Aula 10. Monitoramento. O que vem a ser o monitoramento? O monitoramento é a parte que a gente começa a trabalhar em uma determinada atividade dentro da EAP e a gente tem basicamente duas formas de estar monitorando essa atividade. Ou a gente monitora ela da forma manual, ou seja, eu falo que eu comecei a atividade, eu falo que eu pausei a atividade e por fim eu falo que eu finalizei aquela atividade. Ou trabalho de uma forma automática, que nós chamamos de automonitoramento. Como que funciona esse automonitoramento? Esse automonitoramento nada mais é do que estar fazendo uma associação entre essa atividade da EAP e um arquivo do seu computador. Então, toda vez que um arquivo for iniciado dentro do seu computador, essa associação vai fazer com que aquela atividade inicie. Toda vez que você não interagir com esse arquivo, não salvar ou fechar esse arquivo, essa atividade vai ser pausada automaticamente. Então, isso causa uma acuracidade na questão da medição, fazendo com que o projetista tenha o único trabalho de estar projetando e utilizando os seus arquivos dentro dos seus softwares. Então, a gente vai estar falando sobre essas duas questões. O monitoramento manual e o monitoramento automático. Então, uma vez dentro do sistema, na nossa plataforma é a mesma ideia. Eu tenho aqui na nossa navbar todos os agrupamentos principais. Então, eu posso vir em acompanhamento, é isso que a gente quer fazer, a gente quer acompanhar uma atividade. E agora a gente vai entrar dentro da EAP. Como que a gente pode fazer isso? A gente tem duas formas. Eu vou começar pela lista, tá? Então, eu vim aqui no acompanhamento e cliquei em lista. Eu tenho todos os projetos em lista. Quando eu quero entrar em um projeto e ver as atividades daquele projeto, eu posso estar clicando nessa bolinha aqui que está pulsando. No caso, está atrasado, a gente já falou sobre isso. E aí, quando eu clicar, eu vou estar entrando dentro da EAP. Então, perceba, se você se recorda na nossa aula da criação do projeto, criação da EAP e criação do projeto, você vai lembrar dessas atividades. Então, eu tenho um sistema de EAP. Como que funciona esse sistema? O menor grau, ou seja, o grau que eu mais decompus, é a atividade. Quando eu concluo todas essas atividades, eu concluo o maior grau. Quando eu concluo os filhos, eu concluo o pai. Então perceba, esse modal ele já tem um padrão segundo as demais telas. Eu tenho aqui algumas séries de filtros, eu tenho aqui as atividades, o responsável pela atividade, alguém que já iniciou aquela atividade ou tem um relacionamento com ela, a data prevista iniciada, a data prevista fim, eu tenho a data iniciada executada, eu tenho a data executada fim. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso prever uma coisa e executar outra. É o que acontece no dia a dia. Eu posso ter uma data que foi prevista e iniciar dentro de uma outra data. Então, o sistema já faz para você esse registro, tá? É interessante que eu também tenho o status de cada atividade. Então, eu sei que essa atividade 1.1, visita em loco, está em andamento pelo Rodrigo e está atrasada. Já era para ter sido finalizada e não foi. Isso é interessante. Essa atividade também, eu tenho o tipo dela aqui A ou M. No começo da aula, eu falei sobre o tipo de monitoramento. A de automática, M de manual. Então, o Rodrigo está monitorando essa atividade de forma manual, ou seja, ele fala quando que ele começa, quando que ele pausa, e essa atividade está atrasada. Então, isso é interessante, fazendo uma pequena análise, que a gente pode já deduzir o seguinte, que se o Rodrigo se esquecer de pausar essa atividade dentro do horário de serviço para um almoço, ou no final do expediente, ou numa sexta-feira, essa atividade vai ser dada continuidade.
Se eu tenho uma atividade que é automática, esse tipo de problema já não acontece. Quando ele sai ou para de interagir com o arquivo já manda um sinal e essa atividade é pausada. Então, é importante já ter isso em mente. Então, dando continuidade a esse nosso modal de monitoramento. Eu posso estar trabalhando com filtros. Então, eu posso, como só o Rodrigo iniciou uma atividade, eu posso estar filtrando para mostrar as atividades do Rodrigo. Pronto, ele já recarregou para mim aqui e mostrou todas as atividades do Rodrigo, que no caso estão atrasadas e que está em andamento. Então, o Rodrigo começou as atividades, não concluiu nenhuma e está atrasada. Isso eu já consigo ver nessa tela de imediato. O que mais que eu consigo fazer? Eu consigo ver o status da atividade. Então, eu tenho 31 atividades não iniciadas, eu tenho 3 atividades iniciadas, são as atividades do Rodrigo. Eu tenho nenhuma atividade pausada e nenhuma atividade finalizada. Então, esse projeto aqui, ele não teve ainda a conclusão de nenhuma das partes dos colaboradores. Eu tenho a situação também das atividades. No caso, eu tenho 34 atividades em atraso. Tenho como filtrar também por automática ou manual. No caso, se eu filtrar aqui por manual, são todas que tem. Se eu filtrar aqui por automática, eu tenho nenhuma. Então, o filtro já está mostrando exatamente aquilo que nós estamos trabalhando. Eu posso também filtrar por data, entre um intervalo e outro, tá? Então, esses filtros, detalhes, tá? Esse filtro azul é sobre atividades planejadas. O vermelho é executado. Esse é um padrão de cor do nosso sistema. Tudo que a gente tem de informação azul é planejado. Tudo que a gente tem de informação vermelha é executado. Eu vou estar zerando aqui os filtros. Então, voltou ao que é o padrão da tela. E eu vou dar continuidade. Eu tenho como finalizar o projeto. Se eu tenho como finalizar o projeto, logo eu sou o proprietário do projeto. Então, eu já estou colocando isso para que vocês não se esqueçam. Às vezes a gente tem uma equipe muito grande na área de desenvolver o projeto, na correria do dia a dia, a gente não sabe quem criou, o que aconteceu. Então, se não aparece para você, você não pode finalizar aquele projeto porque você não é o proprietário do projeto. Eu tenho como estar exportando todo esse relatório com atrasado, manual, as datas, tudo organizado em XLS. XLS a gente sabe que é o Excel. Para ser mais preciso, XLSX. Tá? Então, eu vou estar exportando agora essa tabela desse jeito para a gente analisar os dados que estão aqui em Excel. Pronto, pessoal. Eu baixei isso aqui. E aqui eu tenho como estar abrindo esse Excel. Tá? Se você não tem como abrir o Excel porque você não tem o Excel na sua máquina, você pode subir isso para o Google Drive, que é gratuito, e no Google Drive você pode estar abrindo pelo Google Planilha. Ele vai converter para você e você vai conseguir abrir esse arquivo. Fica a dica aí, tá? Então, uma vez que o Excel tenha sido baixado, aí é operação de Excel, tá? Então, eu vou aqui, bem jogo rápido, já mostrar como que fica. Pronto. É interessante vocês verem a precisão. Então, do que foi planejado por executado, eu tenho até hora. Então, eu tenho a hora que foi iniciada essa atividade. Se eu tenho data e hora que foi iniciado, eu tenho data e hora fim, eu posso criar uma nova coluna aqui e colocar um delta. Final menos inicial. Eu tenho tempo. Então, fica a dica aí para os gerentes, tá? Para vocês estarem fazendo esse relatório do pessoal, vocês conseguem sim estar fazendo esse relatório de maneira bem precisa, tá? Voltando aqui ao nosso modal, dentro das atividades que está dentro da EAP, que está dentro do nosso projeto, né? A gente olhou todos os filtros, né? Entendemos toda essa questão da parte de exportação e agora eu vou iniciar o monitoramento de uma atividade. Vamos à hipótese que eu vou iniciar aqui uma volumetria, tá? Então,
eu vou pegar essa volumetria, eu vou interagir com essa linha. Como que funciona? Eu passo o mouse aqui no nome da atividade, clico com o botão direito e vou em iniciar. Se eu for em iniciar, eu vou estar iniciando ela de forma manual. Aqui vai ficar M. E aqui vai aparecer o nome do usuário que eu estou utilizando. Se eu for em arquivo, ele vai fazer o sistema de ligação ou associação entre o arquivo e a atividade. Primeiro, vamos em manual. Pronto, ele deu um refresh tanto na tela de trás aqui, quanto do modal. Então, por isso que ele deu esse refresh duplo aí na tela. E olha que interessante, ele coloca aqui para mim que essa volumetria foi iniciada pelo João, que é o usuário que eu estou utilizando, que no caso é o usuário 2, e ele coloca aqui para mim a data. Rodrigo, mas não colocou a hora, eu não estou vendo a hora. Se você quer uma precisão maior nessa questão da hora, você pode estar baixando o relatório em Excel e estar vendo exatamente a hora que o João iniciou a atividade. Eu acabei de mostrar no Excel. Então, olha que legal, eu tenho aqui como ver exatamente o usuário que iniciou essa atividade, que, por acaso, já iniciou ela atrasada, tá? Qual que é o critério de atrasado ou não? O critério de atrasado é a data de fim. Se a data de fim passar da data planejada de fim também, ou seja, eu estou comparando previsto fim com executado fim, se essa data daqui, executado, exceder a data prevista, logo a situação fica atrasada. E de nada adianta eu concluir uma atividade, mas concluir ela atrasado. Essa situação de atrasado vai constar. Por que que a gente quer isso? A gente quer que os gestores consigam estar mais adiante realocando os seus colaboradores de tal forma que os projetos sejam feitos de maneira otimizada, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou trocar de conta e vou finalizar uma atividade também de forma manual. Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou acessar as atividades que estão dentro da EAP, que estão dentro do projeto, acompanhando pelo quadro Kanban, que é a mesma lógica. Mas é super interessante vocês saberem como fazer isso. Então eu vou vir no quadro Kanban. E olha que interessante, no quadro Kanban eu tenho como acessar o mesmo projeto, tá? E clicar na mesma bola que também está pulsando como atrasado. Isso aqui causa um ar de urgência, né? Então, olha que interessante, eu já vejo que eu tenho uma gama de projetos atrasados, só um projeto que não. Então, eu venho aqui e clico. É o mesmo princípio. Então, ele trouxe para mim o mesmo modal, a mesma forma, os mesmos filtros e a mesma opção. Então, eu tenho como acessar as atividades tanto por lista quanto pelo quadro Kanban. Eu tenho dificuldade em acessar pelo quadro, eu sou melhor, eu trabalho melhor em forma de lista. Vá por lista. Tudo bem? Então, agora eu estou assumindo o papel do Rodrigo aqui e eu posso estar finalizando alguma atividade que ele tenha dado início. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui na atividade e agora eu tenho algumas opções. Eu posso pausar a atividade. E agora, olha que interessante, a atividade que eu interagi, como o Rodrigo, que eu pausei, aparece aqui com o status de pausada. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar com o botão direito e eu posso estar iniciando ela novamente. E uma vez que a atividade esteja pausada, e somente quando estiver pausada, eu posso alterar o tipo dela. Eu posso falar, agora eu quero começar a monitorar ela da forma automática. Então, se esse switchzinho não apareceu para você, provavelmente a sua atividade está em andamento. Pause-a e altere o tipo. No nosso caso, eu estou trabalhando com manual, então eu vou apenas finalizá-la.
Olha que interessante, pessoal. Ele deu também uma atualizada na tela e no modal. Ele tem esse comportamento. Para o outro usuário também aparece essa mesma atualização. Então, se o usuário for tentar fazer alguma coisa ou ver, quando ele tiver a próxima atualização, já vai aparecer que o Rodrigo finalizou essa atividade. Mas olha que interessante, ele já apareceu aqui com o status finalizado. E é aquilo que eu falei, por mais que tenha sido finalizado fora da data prevista, ou seja, era para ter finalizado dia 7, finalizou dia 8, está atrasada, aparece com status atrasado. E se eu for fazer o download disso, vai aparecer para mim a data e hora dos dois. Ok, pessoal? Então, essa parte manual, ela é muito clássica para quem trabalha com algum software de gerenciamento de atividade. Se você não tem algum contato com algum tipo de software, é só seguir esse vídeo. Inicia com o botão direito, ele abre para você a caixa de interação, você pode estar iniciando, pausando, reiniciando, pausando, e você pode ficar nesse ciclo, né? Até que você julgue necessário, e você pode, por fim, estar finalizando. O que a gente vai fazer agora? A gente vai estar interagindo de forma automática. Pessoal, para estar trabalhando com o automonitoramento, como ele é algo facultativo, você pode trabalhar de forma manual sem problema algum. Você precisa estar fazendo uma ponte entre o nosso sistema web, que você já está operando, se você veio cumprindo todas as aulas, e o seu desktop. Perceba que para fazer a interação entre um arquivo dentro do seu desktop, eu preciso ter uma aplicação desktop. Como que funciona isso? É bem simples. Dentro da nossa página aqui, timework.app.br, então timework.app.br, você consegue vir em download e você vem em automonitoramento desktop. Então, o nome ele já é autossugestivo. Quando eu clico em automonitoramento desktop, ele vai abrir para você essa tela. E ela é muito simples porque a gente tem o objetivo de ser simples para você. Você consegue fazer uma leitura do automonitoramento, do que se trata isso. E se você tiver alguma dúvida a respeito do funcionamento mesmo disso, dessas questões, você pode, e eu até incentivo que você venha aqui no sistema e acesse a documentação, tudo bem? Então, eu vou estar sempre voltando na documentação. Você pode voltar aqui no termo de uso, aqui fala do porquê que existe, qual que é a regra, tá? Política de privacidade, e essa questão do SLA, que é um documento que alinha a expectativa do usuário com aquilo que a gente está entregando. Então, eu vou estar sempre, toda hora, estar voltando nisso para que não haja dúvida, tá? Às vezes a gente está explicando aqui na nossa aula e pode passar alguma coisa batido, só que na documentação provavelmente não. E essa documentação ela está sendo atualizada periodicamente. Por quê? Porque toda feature nova que seja criada ou atualizada tem que refletir nessa documentação. Então, por favor, esteja olhando essa documentação com frequência, tá? Você clica aqui e você pode estar olhando essa documentação, tudo bem? Então, a gente procurou estar fazendo de forma bem simples. Se você quiser procurar um tema, Ctrl F, tá, pessoal? E aí você pode procurar sobre a palavra que você quiser, tudo bem? Fica a dica aí, tá? Então, é bem simples de estar consultando essa documentação. Vamos voltar agora para o download. Eu vou clicar em baixar. Quando eu faço isso, eu vou estar baixando um conglomerado de um pack, né? Eu vou estar baixando um pack com arquivos. Eu vou estar mostrando para vocês esse pack. Pronto, já baixou. Esse pack ele vem com o nome timework.desktop. Ele colocou esse 1 entre parênteses aqui, por quê? Porque eu já tenho um outro baixado, né? Então, ele, para não ter conflito, eu não posso ter arquivos com o mesmo nome, ele coloca esse 1, e se eu baixar outro, ele vai colocar 2, e se eu baixar outro, 3, e assim sucessivamente, tá? Então, como que funciona esse pack? Uma vez aqui, eu vou entrar dentro desse arquivo que está zipado, e eu tenho essa seguinte pasta, prod. Por que prod? Produção.
nós temos dois servidores. Um servidor, ele é um servidor de teste, então a gente desenvolve e testa todas as features dentro desse servidor de teste. E nós temos o servidor de produção, onde fica todas a base de dados e todas as features já testadas no servidor de teste para a produção, que no caso são os clientes. Lógico, a gente entende que por mais que a gente tenha essa parcimônia de estar trabalhando com dois servidores, algum problema pode estar passando, tá? Mas a gente procura estar fazendo tudo dentro do possível. Então, dentro dessa pasta de produção, prod, eu vou estar extraindo tudo dentro do mesmo local. E aí, eu vou estar executando esse arquivo que está com o nome de setup. No meu caso, ele aparece para mim a extensão porque é uma opção que eu coloquei no meu computador. Eu quero ver a extensão de todos os meus arquivos. Então, os meus arquivos ele aparecem todos com extensão, ó, XLSX, zip, PDF, JSON. Então, ele é um arquivo executável. Vocês vão executar esse arquivo e vão instalar. Avançar, avançar, avançar. Não tem complicação. Uma vez instalado, pessoal, é bem interessante que ele vai aparecer para mim essa tela aqui. O que significa isso? Essa tela é exatamente a parte que eu preciso estar logado nela e eu também preciso estar logado no meu sistema web. Então, se eu estou logado aqui com o dígito 1, eu preciso estar logado no desktop também com o dígito 1. Fazendo isso, há a comunicação. É importante dizer que se eu tentar fazer o dígito 2 com o dígito 1, por exemplo, isso não vai dar certo. Eu estou fazendo login e senha, ele pede para você aguardar, e pronto, ele dá uma mensagem. Então ele dá uma mensagem para mim que eu já posso monitorar os meus arquivos. Como que funciona, pessoal? Agora o auto-monitoramento é a parte mais divertida. Eu posso estar vindo de novo, escolhendo uma atividade. Então vou entrar no arquivo de novo. Na verdade já estou aqui, né? Vou entrar dentro de uma atividade. E uma vez aqui dentro, eu tenho algumas opções. Eu posso iniciar uma atividade que não tem alguém, clicando com o botão direito, escolhendo um arquivo, ou eu posso pegar uma atividade que eu no caso, esteja utilizando, esteja em andamento, eu posso pausar. E uma vez que a atividade esteja pausada, eu posso clicar com o botão direito nela e trocar ela para automática. Fazendo esse processo, ele me dá a opção de estar escolhendo o arquivo. E agora ela é automática. Ao voltar nela, o switch aqui foi para automática e eu consigo estar escolhendo um arquivo para estar monitorando essa atividade. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou clicar aqui em escolher e dentro do meu computador eu vou escolher um arquivo que quando eu abrir vai iniciar essa atividade. Então, uma vez que eu tenha clicado para escolher o arquivo para fazer a associação, basta eu clicar nele e ir em abrir. E essa parte é interessante porque ele me mostra a atividade, que é a atividade 1.2.2, que é o croquis, e o arquivo. Então, nessa parte eu já entendo a associação. Quando eu abrir o arquivo projeto reforma, essa atividade vai dar início. Eu vou em confirmar. Sim. Então, agora que eu consegui fazer a associação entre o arquivo e a atividade, e eu estou logado tanto no desktop quanto no sistema web, aqui, para mim, aparece exatamente as minhas credenciais. Então, eu estou logado com o dígito 1, tenho o meu e-mail ali, e quando eu clico com o botão direito, eu tenho como ver os meus monitoramentos. Nesse caso, olha que interessante, ele coloca aqui para mim que eu tenho
uma atividade 1.2.2 chamada croquis, que está em amarelo. Quando está em amarelo, ela está pausada. Está vinculada a um arquivo chamado Reforma Casa 2. O que eu tenho que fazer, tá? Ainda dando continuidade, eu tenho aqui 0 atividades em andamento. O que eu tenho que fazer aqui, tá? Eu venho aqui no ícone do meu sistema desktop, dou 2 cliques com o botão esquerdo e ao fazer isso, ele pede para eu abrir o arquivo. O que está acontecendo aqui? Eu estou apontando o meu desktop para aquele arquivo. Então, eu estou falando assim, desktop, olha aquele arquivo. E quando eu interagir com esse arquivo, o tempo será contado. Então, eu venho aqui, projeto reforma, e eu vou abrir. Por mais que, no caso, esse arquivo demore para abrir, se eu fechar e vir aqui de novo com o botão direito em monitoramentos, ele já vai estar de outra cor e eu já vou ter uma atividade em andamento. O mesmo acontece para o desktop. Então, quando eu venho aqui para atividade desktop, eu tenho uma atividade automática, que é a croquis, que vocês acabaram de ler ali, ó, feita pelo Rodrigo, que está em andamento, do tipo automática. Então, pessoal, nós vimos aqui as duas formas de estar fazendo o monitoramento, tanto automática quanto manual, e a forma de estar mudando para automática para manual ou de manual para automática. Para fazer essa troca, você precisa estar pausando a atividade. Esse é o monitoramento.